Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um tutorial da nossa série 30 dias, 30 exercícios de JavaScript. Antes de começarmos, confiram aqui a descrição do vídeo para encontrar os timestamps que vão facilitar aqui a navegação durante o nosso tutorial. Este script que nós hoje vamos tratar vai ser aqui o nosso Change Background Color. Basicamente, o que é que está aqui em causa? Vamos basicamente criar aqui uma aplicação simples, ok? Em que basicamente vamos ter aqui 4 botões, ou neste caso 3 botões e um input, em que basicamente vamos poder alterar a cor do nosso background de forma aleatória, através deste botão random. Vamos gerar aqui uma cor de forma aleatória. Vamos ter aqui um botão que, através de um array que vamos ter aqui com cores, vai passando pelas várias cores e vai alterando as cores. Podemos fazer aqui um fetch, digamos aqui um JSON local, para realmente podermos ir buscar aqui as cores e produzir estas alterações, assim também como podemos e vamos construir aqui um input type color, que vamos conseguir então também produzir as alterações diretamente então aqui das cores no nosso background. Para isto, este background vamos utilizar aqui basicamente aqui a nossa tag main. Ou seja, basicamente vai ser esta nossa tag main que vai estar sujeita aqui à alteração aqui deste background. Vamos desde já então aqui começar pelo nosso HTML e CSS, que relativamente a este exercício é relativamente simples, e depois vamos nos concentrar em ao fim e ao cabo vamos produzir a mesma solução, mas com nuances diferentes, com abordagens diferentes. É isso que vai ser particularmente interessante hoje aqui neste nosso exercício, ok? Vamos começar já então aqui pelo nosso HTML e vamos já aqui pôr aqui as coisas em marcha. Então, o que é que eu quero colocar aqui no meu main? Basicamente vou só colocar aqui uma div com a classe container, ok? E vou aqui dentro desta classe container, vou aqui basicamente fazer o seguinte, vou só aqui colocar 3 botões, ou seja, button a multiplicar por 3, e vamos aqui fazer o seguinte, vamos identificar cada botão, ou seja, o primeiro botão vai ser aqui o nosso random color, o nosso segundo botão vai ser o array color, ok? E o nosso terceiro botão, vamos chamá-lo de fetch color, ok? Basicamente, o nosso HTML vai ser muito simples. A outra questão que eu quero aqui introduzir, aqui no meu header, só por uma questão aqui de simplicidade, vou colocar aqui uma divisória, a seguir então aqui a antes aliás deste H1, colocar aqui uma div. E esta div vou dizer que terá aqui a classe que vai ser chamada de input __ wrapper, ok? E vou fazer aqui um label e vou fazer aqui um input, ok? Input. Este input vai ser type color, ok? Neste input eu vou dar-lhe aqui um ID, vou chamá-lo de color picker, e obviamente aqui o meu label, o for, será aqui o color picker, ok? Aqui label vou só escrever aqui change color, aqui no meu label, ok? Em cada um destes botões eu também quero dar aqui um identificador único, só por uma questão de facilitar aqui o nosso exercício, ok? Então, o ID no primeiro vai ser o nosso btn random. Neste segundo, eu vou dizer que vai ser aqui o meu btn array. E no meu terceiro vai ser aqui, colocar-lhe aqui o meu ID, vai ser aqui o meu btn fetch, ok? So far so good, ou seja, em termos aqui de HTML, nada aqui de extraordinário, eu só queria criar este input e estes 3 botões. Vamos só dar aqui um pouco de estilização rápida nisto e passar logo aqui para o nosso JavaScript, ok? Então, em termos aqui de estilos, o que é que eu pretendo? De forma muito sucinta, vou só aqui estilizar um pouco este input __ wrapper, onde eu pus o meu input type color, e quero estilizar os meus botões, ok? Diretamente aqui, ou seja, mesmo pela tag button, ou seja, não é preciso fazer aqui nada
Nada aqui de extraordinário. Ok? Então, por agora, eu tenho aqui o meu exercício, como podem ver, ainda aqui assim um bocadinho feinho. Vamos só dar-lhe aqui um bocadinho de beleza na coisa. Então, no meu input wrapper, o que é que eu quero? Vou só fazer aqui um display flex. Ok? Vou querer fazer aqui um align items center e um justify content center. Quero dar aqui um gap de 2 ramos. Pode ser aqui um font size também de 1.5 ramos. Isto depois vai passar aqui para o meu, neste caso, para o label. E já agora, quero aqui um font weight de 700. Assim, um font weight bold. Aqui para passar diretamente aqui para o meu label. No caso do botão, só querer aqui um background, pode ser daquele meu azulinho que eu uso muito, ou seja, o 3F51B1. Em termos de cor, pode ser aqui o meu FFF. Quero aqui um padding de 1 rem. Quero aqui uma margem de 1.5 ramos, ou seja, para dar aqui um bocadinho de abertura em relação aos botões. Não preciso fazer aqui nada muito fancy. Dar-lhe aqui só um border radiozinho nos meus botões pode ser de 0.75 ramos. Dar-lhe aqui também já agora aqui um font size de 1.5 rem também. Quero ter aqui um font family. Vai ser aqui o meu Noto Sans. Ok. Ficou fallback o sans serif. E o meu cursor quero que seja pointer. Ok? Voilà, c'est ça, c'est fini, c'est bom. Então pronto, é só isto que a gente quer e vamos já partir então aqui para o nosso JavaScript, ok? Isto era só mesmo para dar aqui uma petit beleza na coisa e podemos avançar. Então, agora aqui a parte divertida. Primeiro ponto de partida, malta. O que é que a gente quer começar por considerar aqui no nosso exercício? Então, temos aqui várias coisas giras que vamos querer fazer hoje. Primeiro ponto de partida, eu quero pontos de entrada. Então, variáveis. Preciso ver aqui os meus pontos de entrada. Porventura considerar as minhas funcionalidades. E porventura considerar o quê? Os meus event listeners. Ou seja, ter sempre aqui uma base, um ponto de partida sólido para poder avançar. O que é que eu quero aqui de pontos de entrada? Quero os meus 3 botões. Quero aquele meu color picker, aquele input. E neste caso, como eu vou andar a querer alterar a cor, neste caso do main, não é? Vamos querer ir buscar o próprio main. Então vamos começar pelos botões. Okay. Neste caso vai ser aqui o meu btn random, vai ser igual ao meu document.querySelector de underscore btn random. Vou ter aqui o meu btn array, vai ser igual ao meu documents.querySelector de btn array. Vamos buscar o botão do fetch, o btn fetch, ser igual aqui ao meu document.query. Eu sei, isto é chato, mas tem que ser btn fetch. Vou ter que buscar o input, vamos chamá-lo de color picker também, ser igual aqui neste caso ao id color picker, ser igual ao meu document.querySelector de color picker. Ok? E por fim o tal main, como tínhamos falado. Então const main igual a document.querySelector e com camel case. Neste caso ponho só aqui main, porque main uma página HTML só há um, por isso, ou pelo menos deve só haver um, não é? Podemos pôr só assim, está maravilhoso. Então, event listeners que eu preciso de considerar à partida. Tenho 4 event listeners, certo? Ou seja, 4 event listeners, neste caso 3 associados ao botão e 1 associado a este input. Ok? Então, vamos começar já por aqui. btn random .add
Event Listener. Aqui vai ser aqui um clique. E vamos colocar agora aqui temporariamente, então, aqui uma função anónima, fazer aqui um console.log. Pode ser este random caller, porque não? Vou precisar do meu btn array, add event listener. Vai ser aqui o meu clique. E vou pôr aqui um console.log de array caller, por exemplo, uma coisa assim do género. Vou também considerar aqui, neste caso, o meu btn fetch, ponto add event listener, por o evento que eu quero, que é um clique, por aqui a minha funcionalidade, aqui neste caso o meu callback aqui, e vou pôr aqui o meu console.log de fetch caller. Por fim, o tal e meu input, que é o meu caller picker, ponto add event listener. Aqui tenho duas opções, eu vou utilizar o change ou o input. Change, ele vai me produzir a alteração quando sai do foco do input. O input é quando produz logo a alteração, ele automaticamente faz logo. Aqui neste caso, por uma questão de piada, pela questão da cor, eu quero se calhar utilizar aqui mais o input, que aciona logo a partir do momento em que provoca logo uma alteração. Ou seja, não tem que sair do input para que se produza a alteração. Ou seja, neste caso, aqui em concreto, quero utilizar aqui o input como evento. E vou colocar também aqui um console.log a dizer, neste caso, caller picker. Ok? Primeira coisa, vamos ver se está tudo aqui a funcionar como deve de ser. Ok? Vamos aqui aos nossos botões, verificar se em termos de eventos está tudo como deve de ser. Ora, então eu vou aqui carregar no meu input, vou trocar, ou seja, já tenho aqui o meu caller picker aqui a funcionar, ou seja, isto está ok. No meu random também, array também está ok, fetch caller, ok, está perfeito, maravilhoso. Ou seja, esta primeira etapa está feita. Ainda às vezes posso não saber bem o que é que eu quero construir em termos de funcionalidade, mas esta parte já fica aqui desde logo salvaguardada. Agora, em termos de funcionalidade, o primeiro aspecto que nós vamos querer tratar é deste botão random, não é? Então vamos lá. Vamos começar a criar aqui uma função, vamos chamar-lhe aqui de random caller. Vai ser igual que a nossa função, ok? E desde já podemos trocar este btn random aqui, precisamente, obviamente, pela função random caller. Pronto, primeiro ponto de partida. Agora, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero gerar uma cor aleatória, ok? Então, o que é que esta função vai fazer? Vai ser gerar uma cor aleatória, ok? E depois de eu gerar esta cor aleatória, eu quero, neste caso, atualizar o interface, não é? Neste caso, relativamente aqui à minha classe main. Não é? Então, quero gerar uma cor aleatória. Aqui há uma questão, eu quero gerar uma cor aleatória em formato hexadecimal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tal e qual como nós vamos buscar aqui isto como exemplo, como nós trabalhamos aqui por exemplo este background, estão a ver aqui a ideia? Eu quero criar uma cor de forma aleatória com esta informação. Ora, como é que na verdade eu posso traduzir isto? Ele há aqui uma fórmula que pode ser aqui utilizada precisamente para criar aqui esta solução, que é o seguinte. O que é que eu na verdade tenho aqui que fazer? Esta fórmula posso encontrá-la depois em termos de internet, por isso aqui é pacífico, mas o que é que eu quero aqui fazer em termos de lógica e que é importante aqui para nós? É eu guardar numa variável o valor dessa cor aleatória que eu vou gerar quando eu vou fazer, digamos, quando eu vou invocar esta função via clique no meu botão e pegar nessa cor, que eu vou se calhar neste caso faz sentido guardar numa variável, eu vou dizer que essa variável, o valor que vai ficar guardado, vai ser, digamos,
atualizado diretamente no main. Ok, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Vou fazer aqui um const color, que vai ser igual, neste caso, a isto, por exemplo, não é? Só que eu quero, é o que eu digo, eu quero gerar isto de forma aleatória. Ora, quando eu começo a pensar em coisas de gerar qualquer coisa de forma aleatória, aquela ideia do mat random vem aqui sempre um bocadinho à cabeça, não é? E é mesmo. Ou seja, nós vamos aqui utilizar uma alternativa particularmente interessante precisamente para gerar isto com o mat random. Mas como queremos fazer isto de forma, enfim, com este formato hexadecimal, ou seja, isto envolve números, envolve letras, envolve também aqui uma fórmula, um cálculo matemático um bocadinho mais complexo. Mas o que importa aqui é o que eu digo, é eu querer gerar esta cor aleatória e querer guardá-la aqui na variável. O cálculo matemático que está aqui em questão é, neste caso, isto eu terei que meter sempre aqui o meu, em termos de resultado final, isto vai ser uma string. Eu quero colocar aqui o meu cardinal aqui, quer dizer mais, ou seja, estou a concatenar. Aqui podia fazer isto com um template literal, mas enfim, também não é assim tão, não seria assim o fim do mundo fazer assim como eu estou agora a incluir, neste caso por via concatenar, neste caso aqui. Vou fazer aqui um mat floor, e neste mat floor o que é que eu vou aqui querer fazer? Vou querer colocar naturalmente aqui o meu mat.random, ok? Este mat.random vai ser multiplicado por 1677, lá está, por isso é que eu digo que isto é um cálculo matemático assim um bocadinho tricky. 16777,215, ok? E eu ainda quero atualizar depois este valor para string, neste caso toString, e ainda vou pôr aqui, neste caso, aqui o valor 16, que vai basicamente depois ajudar-me aqui a finalizar então aqui o meu cálculo, ok? Agora, tendo guardado o valor desta fórmula matemática aqui no meu color, ok? Eu quero atualizar o meu interface com esta cor, ou seja, o que é que eu vou aqui fazer? Como é que eu vou colocar diretamente qualquer valor, neste caso, no meu main? Eu vou pegar no meu main, vou diretamente ao style, e neste caso a propriedade que eu quero, que é o background color, e isto vai ser igual a quê? Neste caso, concretamente a este color. Ok? Ou seja, estamos a gerar a cor aleatória e atualizamos o interface precisamente com o valor que nos fica aqui da cor aleatória. Ou seja, até podemos fazer aqui depois um console.log color, ok? E vamos ver o que é que sai daqui. Ou seja, eu neste momento já tenho aqui o clique aqui com este random color. Vamos ver como é que isto agora se traduz então aqui no nosso interface. Se eu agora clicar aqui, neste momento, vocês podem ver que eu estou aqui a gerar um número aleatório. E este resultado, estão a ver estes hexadecimais, vão estar sempre a serem atualizados diretamente aqui no meu main. Background color. E isto o que é que faz aqui de forma muito particularmente interessante? Eu consigo gerar estes valores com hexadecimal, mas tradicionalmente esta situação aqui depois vai se traduzir aqui para este RGB. Vamos aqui ver então porquê. A forma como depois o nosso background color vai, digamos assim, introduzir aqui a cor, vai sempre aqui bater a nível aqui prático em RGB. Ok? Se eu, por exemplo, fizer agora aqui uma pequena brincadeira, como por exemplo main.style.background color, neste caso só color, aliás, peço desculpa, e disser que eu quero que isto seja igual, por exemplo, a branco, ok? Neste caso eu tenho que pôr isto aqui em string, ok? Ou seja, quando eu vou aqui, neste caso, ao meu display, agora vou aqui clicar no botão, naturalmente, que é para isto acontecer, ou seja, eu tenho aqui o background color e tenho aqui o color também em RGB. Ou seja, ele vai-me sempre passar, neste caso, a nível do DOM, de hexadecimal para RGB. Em termos práticos fica igual, não é? Mas é como há estas pequenas nuances, às vezes precisamos ter isto em linha de consideração, ok? Este cálculo, isto acaba por ser aqui um formato único, de certa forma, para fazer então esta
esta forma random de chegar a um formato hexadecimal e faço a atualização do meu background color, ok? Ok, então a primeira situação está cumprida. Já estamos a conseguir gerar uma cor de forma dinâmica e fazer a alteração do nosso main. Então, e se eu quiser outra alternativa? Eu aqui estou a fazer de forma random, não é? Não tenho controle sobre isto, é random, pronto, era este o objetivo. Mas eu agora quero, digamos, ter aqui mais liberdade de ação e quero agora trabalhar nesta ideia aqui deste array. Então vamos fazer aqui um const chamado change color r, ok? Vai ser igual. E agora vou desde já pegar aqui neste color change r e vou substituir aqui. Pronto. Então agora o que é que eu pretendo deste? Então, eu, neste caso, pretendo ter um array. Aqui neste caso vai ser um array, enfim, vai ser feito de forma hardcoded, vamos arranjar um. Ok. E depois, o que é que eu vou aqui pretender? Eu preciso de sempre que eu clicar neste botão, eu preciso de fazer de modo a que eu ande sempre para a frente e que obtenha sempre a próxima cor. Ou seja, basicamente eu quero clicar no botão que tenha a posição 0, neste caso do meu array. Quando eu clico no botão eu quero alterar, neste caso do 0 para o 1, do 1 para o 2 e por aí fora, yada. Então, aqui basicamente é como se eu precisasse ter uma variável que me fosse guardando temporariamente o valor e que essa variável pode ser alterada sempre que esta função seja disparada, não é? Digamos assim. Ora, então isto leva-me se calhar a considerar aqui a criação de uma espécie de counter aqui, não é? Para que eu possa ir armazenando aqui este valor este numérico que eu depois vou associar à questão do índice do array. Então vou fazer aqui um let chamado, por exemplo, current index, por exemplo, que começa por ser 0, porque o objetivo é mesmo esse, é começar do ponto inicial. Ok. E então, e o que é que me vai interessar aqui neste caso? Então, pretendo ter um array e pretendo iterar sobre o array sempre que clico, ou se neste caso a ideia do clicar é estar a invocar a função via aqui o meu event listener, não é? E posteriormente atualizar o interface, não é? Neste caso colocar uma cor de background no main. Ora, então vamos fazer aqui desde já ter aqui um array, vamos tratar já disto. Ora, nós tratámos ali de uma abordagem hexadecimal, não foi? Em termos daquele random. Vamos fazer agora aqui uma coisa um bocadinho diferente. Então, eu quero aqui um const colors que vai ser igual aqui a um array de strings. Strings porquê? O que é que eu vou aqui pôr? Red, vou pôr aqui, por exemplo, green, só por uma questão aqui de mais de facilidade. É o blue, vou pôr aqui também o yellow e vou ter também aqui o pink. Ok? E agora, o que é que eu vou pretender aqui? Eu vou dizer que, considerando aqui este current index, ok? Eu vou, digamos, alterar aquele valor do current index para permitir fazer aqui este processo de iteração sempre que eu clico. E eu vou dizer, neste caso, que o meu current index vai ser igual. E eu vou fazer aqui uma fórmula, aqui, neste caso um cálculo, que é particularmente também muito utilizado nos sliders, ou seja, nos carrosséis, quando eu quero basicamente trocar de imagem. Ok? E isto porquê? Porque eu de certa forma vou utilizar aqui o módulo, neste caso aqui o resto da divisão, para inclusive ir-me passando de 1 a 1, cada elemento, e quando ele chega ao último, ele vai-me dar resto de divisão 0 e vai-me fazer voltar ao princípio. E como é que de alguma forma este cálculo vai ser realizado? Eu pego no meu current index, neste caso mais 1, este mais 1 aqui é fulcral,
E o módulo da divisão vai ser o colors, neste caso o array, a variável array, com o seu length, ou seja, com o seu tamanho. Ok? O que é que vai aqui acontecer? Quando eu chegar ao fim do length, neste caso, se for aqui, vamos aqui assumir índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Jogando com o mais 1, isto passa a 0 mais 1, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu chego aqui ao número 5, que é exatamente o mesmo que color.length, comprimento total, neste caso, ou seja, 5, resto de divisão de 5 dá 0. Ou seja, o que é que vai traduzir? Vai traduzir que o meu current index passa a 0, como tal, chegando ao fim, ele obrigatoriamente no clique seguinte vai voltar ao princípio. Ou seja, vai fazendo sempre este efeito de loop. Tal e qual como nos interessa às vezes num slider, o tipo de comportamento é similar. Ok? Agora, o que é que nós podemos aqui considerar? Se eu estou a fazer aqui, então, neste current index, basicamente eu estou aqui a chegar aqui a um valor numérico. Aquilo que eu pretendo aqui, neste caso aqui em concreto, é tão simples quanto isto. Eu quero pegar neste valor numérico e colocar numa variável, neste caso, sempre que eu vou aqui clicar, qual é a cor, neste caso, correspondente ao índice aqui. O que é que eu quero? Fazer aqui uma variável chamada nextColor, por exemplo, e vai ser nem mais nem menos que este colors, e aqui, por exemplo, meter o número qualquer respectivamente ao índice que eu quero. Se eu fizer assim color 0 é o quê? Diz respeito aqui ao red, não é? Agora, eu quero que isto seja dinâmico, logo, este current index vai ser fundamental para que me possa alterar este valor consoante seja necessário. Neste caso, consoante cada clique. Cada clique vai-me produzir sempre aqui esta alteração em que pega-me no valor atual de current index e vai sempre somar. Se o current index ficar guardado numa fase temporária como 1, quando esta função for de alguma forma ser invocada novamente, ele vai-me sempre pegar que o current index vai ser igual ao próprio valor mais o próprio valor dele. Tendo sido renomeado para 1, em termos de memória, ele vai sempre assumir, bem, isto agora vale 1, ele começa como 0, mas se entretanto o script for decorrendo e for-se aumentando aqui o valor, ele vai ficando aqui guardado como outro valor, não é? Ou seja, nesta questão daí o efeito que ele acaba por produzir aqui de fazer aqui a tal nossa iteração. Ou seja, soubemos o que queríamos executar e fomos já procurar aqui de soluções para chegar lá. Então, neste nextColor, nós vamos colocar aqui a cor correspondente ao índice que queremos, nomeadamente via esta situação do current index, e vamos naturalmente atualizar o nosso interface, ou seja, main.style.background. Ih, Jesus, que é isto? Background color vai ser igual nem mais nem menos, obviamente, aqui ao nosso nextColor. Ok? Vamos só por aqui este atualizar a interface aqui mais para baixo. Ok? E então vamos ver o que é que vai sair daqui. Ora, o meu array color já vai aqui então tomar efeito e vai passar pelas várias cores. Se eu for aqui à minha consola, eu, por exemplo, só para poder fazer o acompanhamento da situação, o que é que me pode aqui interessar? Pode-me interessar eu saber, por exemplo, console.log, qual é o valor atual do current index, por exemplo, ok? E, inclusive, neste caso, posso fazer também aqui um console.log de qual é o nextColor, ou seja, neste caso, qual é o valor que eu estou a ir buscar aqui. Então vamos só aqui confirmar, ver se está tudo ok. Então, vendo aqui a minha consola, o meu array color, seja índice 1 green, índice 2 blue, índice 3 yellow, pink, por aí fora. Ok? E por aqui vamos. Ok? Então, se eu agora, por exemplo, quiser pensar aqui numa ideia em que eu quero pensar aqui numa ideia, nomeadamente aqui, antes de ir aqui ao Fetch, deixamos o Fetch para o fim e vamos ver aqui este nosso Color Picker primeiro. Que tal? Então, o que é que me pode aqui interessar aqui neste Color Picker em primeira análise? Se pensarmos bem.
Aqui o que me pode interessar, na verdade, é o seguinte. Então, é um input. É um input e eu preciso de, para fazer qualquer coisa com ele, eu preciso de ir buscar o valor do input. Ora, então, como é que eu vou buscar o valor do input? Então, se eu puser aqui numa variável const input value, isto vai ser nem mais nem menos, neste caso eu estou a pôr aqui diretamente aqui, vai ser aqui este color picker.value. Value, certo? E se eu fizer agora aqui um console.log do meu input value, nós agora, quando voltarmos aqui ao nosso interface, vocês vão ver aqui uma questão interessante. Olha aqui, eu a partir do momento em que eu vou aqui ao meu input, sempre que eu provocar aqui uma alteração, reparem que ele está-me aqui a dar de value, neste caso vai ser aqui uma string, na verdade, que vai ser aqui um valor hexadecimal. Olha que interessante. Se realmente é isso que me acontece, então eu na verdade só preciso do quê? É associar este color pick value, não é? Precisamente à alteração da cor do meu main. Então vamos só criar aqui uma função específica para isto, ok? Vamos chamá-la de const, pode ser aqui handle color change, por exemplo. Olha aqui um nome assim pomposo, bonito. Na verdade esta é relativamente simples. Aquilo que nós pretendemos aqui é basicamente colocar a cor diretamente pelo value. Aqui até eu nem preciso, na verdade, de fazer esta ação de colocar este valor na variável. Até podia fazê-lo, atenção, podia, por uma questão de organização, tudo bem. Mas eu até posso fazer isto de forma muito mais direta, se eu quiser. Posso pegar nisto, literalmente, fazer aqui um main.style.background e eu dar-lhe aqui com o background em camel case color igual precisamente ao meu color picker.value. Lá está, este color picker, ao fim e ao cabo, é uma variável que está aqui num escopo global, consigo chegar aqui a ela facilmente aqui dentro desta função. E basta-me isto, ou seja, é muito, esta acaba por ser até relativamente simples de resolver. Vamos só trocar aqui o nosso handle color change e vamos então agora aqui confirmar. Vamos aqui, agora vamos trocar aqui a cor e realmente o nosso background acompanha aqui a cor via input. Se fosse change, lá está, a gente tínhamos que sair do input para que a cor produzisse efeito. Até podem ver aqui desde já, olha, por exemplo, imaginem, em vez de termos aqui o input, se trocássemos para change, ou seja, só quando saísse do foco do input é que realmente se produz a alteração. Olha aqui a diferença. Eu vou aqui, vou alterar a cor, ok? Estão a ver que agora a cor já não está a alterar de forma automática e só agora quando eu saio do focus é que realmente o background vai ficar a vermelho, ou seja, vou sair do input e agora é que produz efeito, ok? Sempre esta diferença entre o change e o input. Aqui neste caso o input fica mais fofo, a gente deixa aqui o input. Ok? Agora, para o fim, but not the least, fazer aqui via fetch, aqui um JSON local. Já agora, quando eu digo um JSON via local, eu tenho aqui uma pastinha data, em que tenho aqui um JSON. Ok? Ele já está aqui guardadinho. Basicamente isto é o quê? É aqui um JSONzinho, que acaba por ter aqui estes objetos, em que tenho aqui um ID para cada um destes elementos e tenho aqui uma cor, neste caso não é hexadecimal, mas é através de... acaba por ser parecido um bocadinho àquele array que nós tínhamos anteriormente, ok? Mas podemos ter aqui um hexadecimal também, enfim, o que fosse, ok? Aqui na verdade ali o valor da cor seja red, ou seja, enfim, o hexadecimal do red, que agora também não, assim de cabeça também não sei, mas seria aqui um bocadinho similar à questão. Então como é que a gente pode trabalhar esta questão aqui do nosso fetch? Então, vamos criar aqui uma função e vamos chamá-la de fetch colors. Ok? Estruturalmente, sempre que queremos trabalhar com fetch local ou queremos ir buscar, neste caso buscar dados a uma API ou coisa do género, o processo é sempre relativamente similar do ponto de vista de sintaxe, ou seja, utilizando aqui uma sintaxe mais moderna. Ou seja, para começar a nossa função vai sempre ter aqui um caráter assíncrono. Temos sempre aqui o async à frente, seguindo ali um bocadinho a nossa ideia do async await,
desta abordagem, ok? A nossa função leva sempre o async à frente. Depois, dentro desta função, eu vou ter o meu bloco de try catch, em que eu vou tentar fazer algo. Caso contrário, eu vou cair aqui num catch que me leva aqui este error, que pode ser error, enfim, o que a gente quiser aqui escrever, mas é o primeiro, neste caso acaba por funcionar aqui como o primeiro elemento que a gente vai aqui colocar aqui no nosso fetch, e vamos colar aqui, por exemplo, um console.log ou um console.error, conforme, do próprio error que pode vir caso este try não corra bem, ok? Daí esta questão deste assincronismo aqui, e com o bloco try catch ser particularmente importante e interessante sempre seguir esta estrutura, esta arquitetura aqui de código. O que nós vamos aqui fazer com o nosso try é, numa primeira análise, vamos fazer fetch à informação que queremos, ou se ela, enfim, externa, ou neste caso acaba por ser aqui um JSON local, e depois vamos converter aquele JSON para, neste caso para JavaScript. Quando eu digo para JavaScript é um bocado estranho, mas vou converter aquele array para, aliás, desculpem, aquele JSON, neste caso, para um array que seja iterável. Lá está, porque o JSON diretamente cru eu não consigo trabalhar com ele, tenho que sempre fazer um parse daquele formato para algo que seja trabalhável a nível de JavaScript, neste caso um array de objetos, por exemplo, acaba de ser muito comum, e depois a partir daí produzir então aqui o que nós quisermos fazer. Na verdade, estruturalmente aquilo que nós pretendemos aqui não é assim tão diferente desta ideia deste array que nós criamos, porque de certa forma aquilo que vamos fazer acaba por ser similar ao que está aqui em termos práticos, só que com a ideia que aqui eu tenho aqui um array que é hard-coded, de certa forma, fui eu que meti aqui. Agora, o que eu pretendo aqui, de certa forma, nesta abordagem, é chamar, digamos assim, este array, ou estes dados, a um sítio diferente. Seja aqui um JSON local, fosse uma API, fosse o que fosse. Ok? Então, naí, em termos práticos, aquilo que eu pretendo é, estes passos são aqui essenciais. Por convenção, a malta utiliza muito este tipo de nome, que é o response, a resposta, ok? Em que a gente vai fazer aqui o seguinte, eu pego neste response, e aqui é muito importante aqui o await, neste caso este fetch, ok? Este fetch vai-me resultar aqui numa promessazinha bonita, e eu vou colocar aqui data barra JSON, aliás, colors.json, que é o formato do JSON que eu quero consumir, ok? O resultado aqui deste response, o que é que eu quero aqui fazer com ele? Eu posso fazer aqui o seguinte, posso criar aqui, por exemplo, um const data, que vai ser igual, por exemplo, a await, await do quê? Da resposta, response.json, ou seja, porque este ponto JSON? Este ponto JSON vai-me fazer o parse desta promessa que me vai vir desta ação do fetch. E dentro das promessas eu também tenho métodos, ou seja, a promessa de certa forma é uma promise, é como se fosse um grande objeto, de certa maneira. Tudo o que é, neste caso, nesta perspectiva, traz-me ali alguns métodos associados que eu posso trabalhar, nomeadamente este ponto JSON que faz o tal parse do JSON para algo que seja iterável. Ou seja, este JSON vai ser convertido dentro desta variável data esta que vai de certa forma converter isto então para um array de objetos mais fácil de trabalhar. Se eu fizer aqui console log de data, e agora neste caso em concreto eu for trocar este fetch data aqui para a minha função fetch colors, reparem, eu vou aqui, fetch colors, e o que é que me está a sair daqui? Um array de objetos. Um array de objetos em que tem um ID, o color JSON e por aí fora. Vão ver a ideia? Tal e qual. Caso contrário, quando eu fizesse, já agora se me permitem, se eu fosse fazer aqui, por exemplo, um console.log do meu response, assim dá para ver aqui a diferença entre uma coisa e outra. Quando eu faço fetch, reparem, eu obtenho aqui a minha resposta, ok? Esta resposta acaba por ser aqui, tem aqui obviamente métodos associados, tem aqui todo um conjunto aqui de informações, qual é o URL que foi aqui utilizado, se o status está ok, neste caso 200, é sinal que a coisa está boa.
Tenho aqui o fetch da informação, pardajoninho, tenho aqui, enfim, tenho aqui um conjunto de informação que pode ser verificada, ok? E lá está, o protótipo aqui do response traz-me, na verdade, aqui o quê? Traz-me aqui várias funções que eu posso trabalhar, nomeadamente este JSON aqui é uma delas, como vocês estão a ver que é que nós estamos aqui a querer aqui utilizar, ok? Ok, então, em termos práticos, eu estou a obter aqui esta resposta, e esta resposta eu preciso de a converter para algo palpável, ou seja, vai ser convertida para isto que está aqui. Basicamente vai ser isso que estamos aqui a fazer, ok? Obviamente só com base nesta conversão final é que eu consigo brincar com isto, e se não caso contrário, em termos de JavaScript em concreto, não consigo fazer aqui grande coisa. Agora, próximo passo que eu preciso, agora tirando aqui os meus console logs e já tendo esta situação tratada, trabalhando dentro desta dinâmica de sync await, ou seja, estas promises que vão aqui resultar têm que levar sempre o await à frente e a função leva o async à frente. Basicamente vai ser este o processo. Agora, o que é que eu preciso aqui em concreto? Vou precisar de utilizar, ou vou, neste caso, utilizar a mesma lógica que está aqui, ou seja, vou pegar neste current index e vou, de certa forma, brincar também um bocadinho com isto. Podia, digamos, dizer assim, podia arranjar aqui outras soluções. Podia, mas por uma questão aqui de simplicidade do nosso exercício, se o objetivo é fazer estas iterações, eu posso também brincar um bocadinho com isto. Então vamos lá. Só tirar agora aqui estes console logs. E literalmente o que eu quero fazer mesmo é, inclusive, copiar o que está aqui. Nem mais nem menos. Ou seja, vou pegar no current color, vou pegar neste colors que está aqui. Obviamente que agora vou retirar este colors length, vou querer utilizar este data length, naturalmente. Vai ser aqui esta alteração que eu vou aqui fazer. Ok, depois este next color vai ser precisamente, não vai ser aqui o colors, mas vai ser aqui o data. Ok, e aqui o main igual a este next color. Ou seja, o processo é igual. A única questão é que neste data é, digamos, o sítio onde está guardado depois o meu array de objetos. Ok? Estão a ver aqui a ideia? Aqui eu vou ler o JSON, vou converter isto tudo aqui com o JSON aqui para um array de objetos e este data que está aqui, então a partir daqui posso brincar aqui, ver aqui o length dele e obviamente também iterá-lo seguindo esta mesma dinâmica. Então vamos aqui ver o que é que está aqui a saltar daqui para fora. Se eu for aqui ao meu fetch color, agora não me está aqui a dar coisa nenhuma. Vamos lá ver o que é que está aqui a passar. Ora. Deixa lá cá ver. Há aqui qualquer coisa que não está aqui a bombar. Então, fetch colors, aqui tenho aqui o meu async, aqui basicamente é este o meu endpath, aqui já verifiquei que tenho aqui o meu data. Ok. Current index. Então vamos aqui ver uma coisa, a ver o que é que sai daqui. Então vou fazer aqui console.log the next column. E já agora, aqui nesta fase, eu também quero aqui um console.log deste meu current index. Preciso saber o que é que se passa aqui com estes valores. Temos de dar uma vista de olhos nisto, não é? Então, vou clicar aqui no meu botão. Ora, o meu current index aqui será o 1, ok. E o que me está aqui a ver de next color, neste caso, este meu next color vai-me dar este resultado. Ou seja, dá-me aqui o resultado de um objeto. Ora, dá-me aqui um resultado de um objeto, isto vai-me dar bananas. E agora já estou aqui a ver o que é que está a passar. É que se eu for aqui ao meu main, né? E se eu for aqui fazer fetch, eu basicamente não consigo fazer nada disto. Ele nem sequer me consegue interpretar
este objeto que entra por aqui, porque o meu background color, o que ele me aceita aqui, na verdade, é uma string. E isto, neste momento, eu estou a sacar daqui um objeto. Porém, o que é que está aqui a acontecer? Eu estou a iterar um array de objetos. Se eu quiser ir buscar aqui algum elemento que esteja num destes objetos, eu tenho que fazer ponto qualquer coisa. Lá está. Então, aqui o que eu preciso, neste caso o valor da cor que eu quero, é este color JSON. Ok? Então vamos copiar este color. Não precisamos copiar também. Eu preciso de ir aqui e fazer ponto color JSON. E este ponto color JSON é que vai ser responsável por precisamente me dar o valor final, que é a cor que eu pretendo. Ok? Então vamos lá aqui tentar outra vez, pessoal. Então vamos agora aqui ver. Ok. Agora está-me a dar aqui um undefined. Undefined. Ok. Então, em termos aqui de console log next color, o resultado que eu estou a obter aqui é um undefined. Porquê? Indefinido porque ele não me está a conseguir encontrar o valor. Ok, então aqui como é que a gente vai dar a volta a isto? Então, este color JSON dá-me undefined. E eu sei de antemão que eu tenho ali valores naquele. Primeira coisa a fazer, logo de caras, é... Eu tenho aqui ponto color JSON, vou verificar como é que é o nome da chave com que fiquei no array. E é cor JSON, é diferente. Ou seja, isto é aqui um sintoma que há aqui qualquer coisa de errado. Então vamos pôr aqui cor JSON, ok? E vamos ver o que é que agora resulta daqui. E eu agora vou aqui clicar e agora fetch, ahá! Olha aqui tão lindo. Eu agora estou aqui no blue, se eu for neste, mesma coisa e aqui vou eu. Aqui, como na verdade o current index está associado a certo modo aqui ao array colors e ao fetch color, ele vão acabar por ser complementares de certo modo. De certa maneira vai acabar por acontecer um bocadinho esse fenómeno. Mas lá está, cumpre aqui o propósito que nós pretendemos. Aqui o que estamos a querer fazer, pessoal, é, lá está, arranjar aqui soluções diferentes para a mesma ideia que era trocar a cor, neste caso do background. E como é que eu arranjei aqui soluções diferentes? Ou seja, forma random, com mat.random, certo? Change color array, ou seja, neste caso, usando um array hard-coded, ou seja, que fui eu que o fiz. Usar aqui esta abordagem do input, ou seja, alterar via input, via valor de input, por exemplo, ou via ou através, vai para ser mais um português mais decente, alterar através de valor ou do valor do input, ok? E por fim, a nível aqui do meu fetch, ou seja, consumir um JSON e alterar a cor, neste caso através de função assíncrona. Very good, very nice. Ok? Reparem como às vezes nós, para problemas simples, podemos ter sempre várias soluções. É engraçado que às vezes nós, quando começamos a olhar para o JavaScript, temos sempre aquela questão, JavaScript pode ser uma coisa pesada, lógica de programação, tudo mais, mas até mesmo até o JavaScript, quando nós começamos a tentar, ou começamos a ganhar aqui um pouco mais de compreensão da linguagem, da sua potencialidade, reparem que começa a desbloquear, digamos assim, um pouco aqui a janela da criatividade com o JavaScript. Às vezes pode parecer um pouco estranho, porque quando falamos em criatividade e JavaScript ao princípio, parece que são dois conceitos, parece que não se misturam, é tipo água e azeite, não é? Mas a verdade é que quanto mais conhecimento vamos ganhando da linguagem, quanto mais conforto vamos ganhando com a lógica de programação, esta criatividade vai começando a ser ativada, porque vamos ter mais ferramentas no bolso para podermos, lá está, ganhar e ter mais conforto para precisamente essa criatividade poder surgir e podemos arranjar, às vezes para o mesmo problema, até mais do que uma solução, em muitos dos casos. Ok? Pessoal, era isto que eu vos queria transmitir aqui hoje. Espero que tenham gostado deste
desta mini appzita que nós tivemos aqui a construir. Pessoal, vemos numa próxima e estamos juntos, sempre, ok? Até breve.